Meu nome é Ana Salles, eu sou formada há 16 anos. Eu me formei em gastronomia na Embi Morumbi e depois fiz pós-graduação na Estácio, no Rio de Janeiro, em gestão de restaurantes. E aí eu vim para o Rio, eu fui fazer faculdade em São Paulo porque, na verdade, só existia essa opção de faculdade de gastronomia em São Paulo. E depois eu fiz a formação aqui no Rio, uma pós em gestão de restaurantes na Estácio. E os outros cursos foram cursos de extensão ou outros cursos, enfim, como meio mesmo para aumentar o meu conhecimento e alguma coisa no currículo. Eu acho que é interessante deixar um pouco claro de que a profissão é muito bonita, realmente é muito bacana, mas é uma profissão muito árdua, né? As pessoas trabalham pra caramba. Então, eu acho que eu já tenho 16 anos de formação, já posso dizer um pouquinho de bagagens aí de coisas e mais ou menos que caminho que se trilha, né, numa profissão dessa. Então, o início, eu acho que todo profissional que quer, né, se ascender à profissão tem que aprender muito. A gente, na verdade, na faculdade você tem uma parte teórica muito interessante, mas eu acho que só a prática vai fazer você ganhar espaço no mercado. Você tem que se colocar aí à disposição, fazer muito estágio. A gente brinca, né? Cortar muito a mão e furar muito a mão, queimar muito a mão para poder considerar. Eu acho que nem piloto que brinca de horas de voo, a gente tem que brincar de pilotar o fogão muitas horas, enfim, e ter aí bagagem suficiente de barriga de fogão para conseguir falar alguma coisa ou ter aí uma bagagem bacana para você conseguir se formar ou chegar na carreira de chefe de cozinha, né? Que hoje em dia eu acho que muitos cursos se colocam como, mas você só é um chefe de cozinha quando você tem uma equipe nas suas mãos e que você efetivamente chefia essa equipe. Já tive nessa posição, mas hoje em dia, enfim, acabei optando por trabalhar por conta própria depois de 16 anos aí de formada. Pois eu acho que a carreira te propicia poder escolher algumas coisas, né? Então hoje, no meu caso, eu acho que eu juntei, na verdade, uma coisa meio profissional com pessoal. Eu sou sagitariana, então Sagitário tem uma coisa meio... A gente brinca que tem um comichão, assim, que não consegue fazer uma coisa só. E por acaso a profissão também, né, é bastante diversificada, então hoje em dia eu presto consultoria para alguns estabelecimentos, enfim, então monto o estabelecimento, planejo a parte de operação toda, faço treinamento e depois a coisa vai, enfim, andando. Dou aula em algumas instituições ou aulas, enfim, em casa, isso também é uma coisa que há uma procura bastante grande. E o resto da profissão que você pode fazer, por exemplo, existe hoje em dia no Brasil, né, em São Paulo, uma feira muito grande chamada FISPAL, que é na área de gastronomia, e tem muitas empresas que trabalham com equipamentos, enfim, então você pode, por exemplo, se associar a uma empresa dessas e ser a pessoa que vai, de alguma maneira, quando algum restaurante ou algum lugar compra esse equipamento, você vai lá treinar, né, os profissionais que vão trabalhar com esse equipamento. Também é uma possibilidade. Tem muita gente que é autônomo, por exemplo, que produz coisas para revender, né? Brownie, cupcake, enfim, também pode-se fazer isso. Então, eu acho que a profissão tem um monte de braços aí que podem ser seguidos. Eu hoje acho que trabalho com alguns deles e vou abrindo portas sempre, né? Sem possibilidades aí de coisas novas aparecendo. Pois essa parte operacional, assim, você tem que ser uma pessoa muito, eu acho que dinâmica, tem que ter uma liderança forte. Eu sofri um pouco de preconceito inicialmente pelo fato de ser mulher, enfim, e assumir uma posição dessas. Eu acho que a gente, como chefe de cozinha, há 16 anos atrás, por exemplo, eu fui estagiária de muita gente. Então, se você em algum momento não se impusesse ou se você não se colocasse muito humilde para aprender, você imaginar que quem trabalhava, hoje também trabalha, né? Eu acho que a gente não pode desmerecer nenhum tipo de profissional que está dentro da cozinha, nem aqueles que estudaram e nem aqueles que estudaram na prática. A gente brinca que é estudar na teoria e estudar na prática. Tem muita gente que veio trabalhar em restaurante simples porque só tinha essa opção de trabalho, né? Porque realmente precisava de uma mão de obra e precisava trabalhar. Então são pessoas que têm uma prática muito boa, mas às vezes falta neles uma teoria e um refinamento que talvez esse profissional que estudou numa faculdade possa acrescentar. Então eu acho que eu comecei, na verdade, tendo essa questão do preconceito, né, pelo lado feminino muito forte e fui crescendo mesmo aprendendo com todo mundo, assim, eu acho que aprendendo a ouvir e sempre se colocando à disposição para aprender e para fazer aquilo que está se colocando, né, assim,
se colocando em prática para fazer. Então, assim, na minha faculdade, por exemplo, na época que eu estudei na faculdade em Morumbi, em São Paulo, eu ia a todos os eventos, me botava para fazer todos os eventos, assim, eles tinham, em alguns momentos, divulgavam lá eventos para os alunos participarem, eu ia a todos. Primeiro porque eu morava sozinha, então, assim, não tinha muito família, não tinha nada para fazer. E segundo porque eu acho que você vai ampliando a sua gama de conhecimento, você vai começando a botar na caixinha um monte de coisas ali, e depois quando alguém te pergunta se você sabe fazer, né? Alguém te pergunta, sabe fazer tal coisa? Você sabe fazer, você entrou lá já no seu livrinho, já entrou com você. Então, eu acho que você tem que ter uma imposição de alguma maneira, uma certa liderança, um certo respeito pela profissão, é uma profissão e disciplina principalmente, né? Porque é uma profissão que, enfim, exige horário, exige você estar com o uniforme sempre limpo, tá com a barba bem feita, tá com a unha cortada, enfim. Então tem um monte de atribuições aí da profissão, aparência pessoal, enfim, que são muito importantes e têm que ser respeitados. E principalmente a hierarquia da cozinha, né? A cozinha existe uma hierarquia, que tem um chefe, tem um subchefe, tem um cozinheiro, um ajudante. Conforme o que você esteja fazendo lá dentro, que você foi colocado a fazer, você tem que respeitar essa hierarquia, isso é super importante dentro da cozinha. É uma coisa que, enfim, depois você vai aprendendo ao longo do caminho aí da jornada. Dos 16 anos de carreira, grande parte deles, uma parte de formação eu fiquei em São Paulo, porque por opção mesmo de faculdade de tudo. Depois eu vim morar no Rio novamente. E aí eu fui procurar uma chefe de cozinha chamada Flávia Quaresma para fazer um estágio, porque eu gostaria de ganhar bagagem, isso que a gente está dizendo aí, enfim. E aí eu tive a oportunidade de estagiar com ela, que foi para mim um aprendizado incrível. Depois eu bati na porta do Zuca, na época quem chefiava lá era o Felipe Bronze, que hoje é também um chefe de cozinha, enfim, que está aí na mídia, muita ascensão, que foi um cara que me ensinou muito também, uma pessoa com quem eu aprendi, principalmente essa parte da disciplina. Eu acho que foi uma pessoa que me botou muito na rédea, assim, com essa questão da disciplina. E aí, assim, eu acho que quando você vai entrando nesse mundo, se você começa a se colocar, como eu acabei de dizer, à disposição, começa querendo aprender, começa a se juntar, a disposição que eu digo em relação ao horário, em relação ao evento, qualquer coisa que for proposta, você está disposto a fazer, as pessoas começam a olhar você com outros olhos. E aí, assim, em geral, eles meio que colocam você como braço direito da operação ali, porque vem você uma pessoa de confiança, uma pessoa que eles podem, de alguma maneira, tratar ou colocar coisas a fazer que sabem que vão ser cumpridas, enfim. Então, eu acho que eu fiz esse caminho e consegui, na verdade, ganhar aí bons degraus e conseguir subir em relação à minha profissão por conta disso. E hoje em dia eu, na verdade, optei por uma vida um pouquinho mais tranquila. Eu moro em Petrópolis, por uma questão mesmo de escolha de vida. Mas eu não abandonei o mercado do Rio, porque é um mercado que, enfim, é onde estão as pessoas, é onde está o mercado. Meu último trabalho na parte operacional foi no restaurante Gula Gula. Eu chefiei durante 5 anos a rede do Gula, né? Na minha época tinham 12 restaurantes, 12 casas. E eu fiquei durante 5 anos como chefe executiva da rede. Então eu tinha abaixo de mim uma equipe que chamava equipe de produto. Nós trabalhávamos em 4 pessoas, sendo eu como responsável e mais 3 que também tinham formação de gastronomia, mas não eram chefes de cozinha, né? Tinham acabado de se formar. Então a gente fez uma organização ali para que cada um cuidasse, na verdade, de um produto dentro dessa equipe. E durante um tempo a gente conseguiu, enfim, andar bem com o trabalho. O Gula é um restaurante que demanda bastante, né? Um restaurante muito conceituado aqui no Rio de Janeiro. E na verdade, quando você tem essa ascensão, trabalhar num lugar que é muito visado, começa a procura pela questão da mídia, enfim. Então eu fiz alguns programas de televisão, fiz chamada para fazer algumas coisas que foram muito legais, mas assim, eu acabei descobrindo que não é minha praia. Também é uma opção para quem em algum momento quer trabalhar com gastronomia. Tem gente hoje em dia que faz programas de televisão, né? Vive, na verdade, de programas, enfim, você vê aí a quantidade de canais que estão crescendo em relação ao tema. Mas eu descobri que, assim, eu gosto de ajudar pessoas, eu gosto de formar profissionais e formar pessoas. É isso que eu hoje consigo considerar como o meu maior objetivo de vida, o meu objetivo profissional. Então, hoje, atualmente, eu trabalho numa loja em Petrópolis, que foi onde eu implantei, na verdade, a operação, e hoje eu cuido dos funcionários de lá da operação em si, que chama Batata Retrô. É uma loja que especializada em batatas. A gente faz batata recheada, batata rosti, batata frita,
eu cuidei da parte operacional inteira, então criei o cardápio, implantei toda a operação e hoje eu vivo esse dia a dia junto com a loja. Mas como eu brinquei, como eu falei, eu sou sagitariana e sou chefe de cozinha, enfim, eu não consigo ficar parada numa coisa só. Então, a nossa combinação lá na Batata, eu cuido dessa operação, mas eu, enfim, continuo dando aula, eu não posso perder a mão e nem sair do mercado. Então, a minha ideia é continuar, enfim, dando as aulas, pegando algumas coisas de consultoria quando são possíveis, de conciliar os trabalhos, enfim. Hoje minha vida é assim, mas assim, eu brinco que é quase como o Band News, 20 minutos tudo pode mudar, porque assim, daqui ao segundo semestre pode estar tudo diferente, eu posso estar fazendo outras coisas, mas sempre nesse caminho, da consultoria, das aulas, montando espaços, retreinando funcionários, enfim, sempre nessa parte do planejamento e contato com profissionais da área, é o que eu gosto de fazer. Primeiro de tudo é você sempre entrar num lugar que você vai começar a trabalhar, ou seja ele já existente ou alguma coisa que vai ainda se iniciar, é você entender bastante do conceito daquele lugar, assim, porque eu chamo o conceito de uma essência, né? Porque eu acho que quando você é chamado para fazer um trabalho, alguém idealizou aquilo e você tem que entender o que a pessoa idealizou com aquela, né, com aquela. Quando ela te chamou, ela teve alguma ideia com aquela história. E aí a gente chama isso de conceito, né? Então, eu acho que você vindo de fora, é muito difícil de você entender um conceito de alguém que criou uma coisa desde o zero. Então, eu gosto sempre de estar batendo um pouco nesse conceito, fazer sempre reuniões iniciais para conseguir entender, né, até onde aquilo chegou ou aonde vai chegar, qual é a pretensão que quem está abrindo o negócio, quem já está no negócio pretende, para você conseguir trabalhar e auxiliar naquela melhora ou naquele planejamento inicial. Porque eu fico pensando o seguinte, você é um profissional que vai entrar e vai sair. Então, assim, da mesma maneira que você tem que entrar e fazer a diferença, você tem que sair e deixar o trabalho feito, né? Então, eu acho que as ferramentas são sempre usadas. Eu procuro fazer, por exemplo, sempre treinamentos com as pessoas que estão lá dentro. Reunião de alinhamento, quando você está em algum momento, a gente está, por exemplo, principalmente eu trabalho hoje em dia, a gente funciona 7 meses. A gente tem reuniões mais ou menos de 2 em 2 meses, assim, mesmo que a equipe não mude, porque tem que alinhar alguma coisa, a gente está sempre percebendo que tem alguma coisa que precisa ser colocada novamente no lugar, ou alguma regra que precisa ser colocada, enfim, eu acho que esse dia a dia e esse acompanhamento de perto é super importante. Porque às vezes você monta um negócio que pode ser um estouro, pode ser maravilhoso, pode ser uma ideia incrível, todo mundo adore, e daqui a 6 meses, se você não está de olho, as pessoas começam a não voltar mais. E quando você vai perceber, de repente seu produto não está mais bem feito, tem alguma coisa fora do lugar, tem alguma coisa do planejamento que não está sendo cumprida, e você pode fadar, né, um negócio, uma ideia de sucesso, de repente por falta mesmo de acompanhamento. Então, assim, por exemplo, o Gula Gula para mim foi uma escola nessa questão, eu acho que de rotina de trabalho. As equipes tinham bem definido tudo que cada um tinha que fazer, as atribuições de cada pessoa, e a gente se interligava muito, assim, todo mundo sempre estava junto um com a área do outro. Então, criação de prato, por exemplo, quando entrava um prato novo no cardápio, a gente fazia isso com 2 meses de antecedência, fazia foto, depois a gente tinha que treinar cada loja, tinha que todo mundo experimentar, tinha que fazer o preço, tinha que definir qual é o ingrediente que ia fazer parte daquele prato, quem que ia comprar, qual era a marca que ia usar, até ele efetivamente ser colocado no cardápio e ser vendido. Então, assim, eu acho que mesma coisa eu acredito quando você vai fazer, por exemplo, uma operação que você quer incluir um delivery, que você começar a entregar em casa. Não é tão simples assim, as coisas têm que ser estudadas, têm que ser planejadas para que a coisa tenha sucesso. E eu trabalho muito com checklist, então assim, eu acho que quando eu implanto alguma coisa, eu gosto muito de ter esse checklist de produção, uma planilha de produção, quanto é que está produzindo, quanto é que está deixando de produzir. E planejar tudo mesmo, eu acho que você planejar a operação é fundamental para você ter sucesso depois no andamento daquilo, porque se você, por exemplo, precisa substituir um funcionário ou trocar alguém da equipe, ele já entra nos moldes do que você já está colocado ali como planejamento de operação. Esse é um mercado que eu acho que está sempre em crescimento, né? As pessoas não deixam de comer, mesmo com crise, eu acho que todo mundo se alimenta. Tem uma questão, por exemplo, cidade grande, que a pessoa não consegue voltar para casa, né? E tem que comer fora, então eu acho que é um mercado que está sempre... Acho difícil ter... Quer dizer, claro que eu acho que existe uma crise, talvez, de um nicho específico ou
vai diminuir a quantidade de oferta daquela, né, enfim, de restaurante de repente. Mas quem trabalha direito e quem trabalha correto e quem em algum momento se planeja, eu acho que existe trabalho para todo mundo. Eu vejo um pouco, eu como tenho contato direto com as pessoas que estão se propondo a se formar nessa profissão, eu acho que a gente tem aí uma bolha que talvez esteja melhorando agora, que foi uma questão de como a profissão ficou muito glamorizada, as pessoas saíram todas querendo ser chefes de cozinha sem passar pela parte da base, que é ser um auxiliar, ser um ajudante, ser um cozinheiro, quer dizer, tem que existir. Essa pirâmide não pode não ser cumprida, porque senão você não consegue liderar ninguém se você não sabe qual é o trabalho que tem que ser feito, ou fazer o trabalho da maneira correta. Então, eu hoje como profissional posso dizer assim que eu acabo pegando muitos trabalhos ou tendo opção de trabalho ainda, porque talvez eu tenha feito meus trabalhos muito bem feitos e tenha deixado aí um legado sempre com muita ética, com muita a entrega do que foi combinado mesmo. Então, assim, e eu me propus a fazer uma coisa crescente, né? A começar desde do zero. Então, assim, eu fui estagiária pra caramba, limpei chão, limpei camarão, limpei tudo que pode imaginar e mais um pouco. Queimei minha mão pra caramba, tive bastantes horas de barriga de fogão até chegar onde eu tô. E mesmo assim, o que eu chegar onde eu tô não quer dizer nada, porque hoje em dia, se precisar, ou já fiz muitas vezes, limpar o chão da loja onde eu trabalho, eu vou limpar. Se precisar descascar batata, eu vou descascar. Então eu acho que a profissão você tem que estar sempre disposto ao que deve a opção é essa, o que tem para fazer é isso, vamos embora. E isso não desmerece, não deixa de ser chefe, ou deixa de ser cozinheiro, mas menos cozinheiro por conta eu acho que faz parte do que você está se propondo a fazer. Então, na minha opinião, eu acho que é um mercado que não tem crise. Eu acho que basta você trabalhar direito e saber, enfim, se relacionar com as pessoas do seu meio de maneira ética, que eu acho que sempre aparece trabalho para quem está a fim de trabalhar, enfim, direito. Pois eu vou te dizer assim, eu acho que vai muito da região, né? Então, assim, eu hoje trabalho em duas regiões muito diferentes, enfim, por mais que sejam aí 1h30 de distância. Petrópolis tem um poder aquisitivo muito menor do que o Rio de Janeiro, né? As capitais, eu acho que são capitais que provavelmente têm uma oferta de trabalho diferente. Eu diria o seguinte, eu acho que hoje a gente tem categorias, né? Então um ajudante de cozinha tem um valor, o cozinheiro tem outro. Chefe de cozinha, eu acho que hoje você, para conseguir um bom profissional, por menos de R$3.000 é difícil. A faculdade é uma faculdade muito cara, então é engraçado assim, porque por mais que a profissão seja uma profissão que exija de você fisicamente e mentalmente muito, é uma faculdade que para você ter uma formação é cara, porque, enfim, você tem aulas práticas, tudo custa, os ingredientes são caros, enfim. Então é engraçado porque quem, na verdade, vai fazer essa faculdade são pessoas, em geral, que têm um poder aquisitivo melhor um pouco. Nem sempre são aquelas que estão efetivamente trabalhando na área ou que estão na prática hoje e liderando à frente de alguns restaurantes aí, enfim, que a gente conhece. Mas a minha opinião mais ou menos é essa. Eu acho que você, para conseguir um bom profissional e que... Hoje talvez já estejam pessoas assim, eu acho que fazendo um trabalho por um pouquinho menos, mas eu consideraria esse um valor médio para você considerar um profissional que vai atender às expectativas de quem está procurando, enfim, um profissional qualificado. Porque assim, as faculdades, na verdade, para chamar público, ou para ter uma ascensão nessa profissão, eles colocam um chefe executivo, enfim, chefe de cozinha. E a gente defende isso, né? Você só pode ser considerado chefe de cozinha quando você chefia uma equipe. Você está se formando porém não quer dizer que quando você sair, o diploma, ok, está escrito lá. Agora, exercer a função, efetivamente, você tem que ter bagagem de prática. E isso você só vai conseguir quando você estiver, efetivamente, dentro do mercado de trabalho, inserido. Agora, para quem está procurando um profissional, é muito difícil a pessoa conseguir contratar alguém que não tem tanta bagagem prática assim para considerar ela e colocar ela no cargo de chefe de cozinha. Então, aconteceu isso comigo também. Então, assim, por mais que eu tenha me formado, você depois eu acho que o profissional tem que aprender, tem que saber ser talvez humilde o suficiente ou entender que até ele conseguir chegar nessa ascensão profissional, ele vai ter 4, 5 anos aí de trabalho árduo, como estagiário, depois se ele, enfim, se desenvolver bem, ele vai ser contratado como ajudante, como cozinheiro, e esse salário vai aumentando conforme aquilo que ele vai oferecendo para
né? Enfim, para quem contratou ele. Mas eu quero dizer o seguinte, nesse mercado, quem sai da faculdade vai ralar muito ainda até chegar aonde a pessoa pretende chegar, que é esse cargo que diz a faculdade, que o diploma está dizendo que ele saiu dali sendo. Pelas vias normais, né, o que seria o mais provável é que o jovem sair formado da faculdade, ele vai provavelmente entrar num cargo que ele vai receber entre R$1.000 e R$1.200 como um ajudante ou até um cozinheiro, mas dentro desse valor, tá? Eu acho que a gastronomia tem uma coisa meio meritocrata, assim. Eu acho que conforme você vai mostrando que você está merecendo, as coisas vão crescendo para... né, o profissional vai ganhando status e obviamente isso vai melhorando também financeiramente. A gente considera isso um salário de um ajudante, tá? Se a pessoa já vai entrar, na verdade, numa categoria cozinheiro, esse valor está em torno de 1.800, 1.900 por aí, 1.600 a 1.900 é um valor que um cozinheiro conseguiria, tá, receber. Não sei se todo mundo sabe da jornada de trabalho, mas em geral a jornada funciona da seguinte maneira: você trabalha 6 dias na semana, uma folga na semana e um domingo no mês. Então, e as folgas em geral são, claro, que nos dias de menor movimento, no início da semana, em geral para os restaurantes que estão... Porque o que acontece é o seguinte, a gente trabalha no momento que todo mundo está se divertindo, quer dizer, todo mundo. Em geral, os outros profissionais estão se divertindo, então... Sexta, sábado e domingo são os dias que os profissionais trabalham mais. E segunda e terça, tanto que muitos cursos, enfim, muitas coisas são feitas nesse início de semana porque ou o restaurante está fechado, dá folga coletiva para todo mundo, enfim. Mas a jornada funciona, na maioria das vezes, dessa maneira como eu estou explicando. Então, o profissional tem direito a uma folga na semana e um domingo no mês. Então, é bacana porque quem folga na segunda acaba ganhando meio que um final de semana, né, domingo e a segunda, para folgar. Então é uma profissão que exige pra caramba, fisicamente, assim, se imaginar que você vai ficar de 8 a 12 horas em pé aí trabalhando bastante, porque você tem que fazer um pré-preparo, fazer um planejamento inicial, depois começa o movimento que a gente chama, né, efetivamente, e depois no final tem que limpar tudo que você tá, enfim, limpar a cozinha, limpar o espaço. Alguém que está no auge da carreira, eu acho que em vias, enfim, normais, né, um profissional que está aí em busca de um emprego mais estável, enfim, e que trabalha num restaurante, a gente considera, né, uma carreira, um cargo tipo chefe executivo, que tem algumas atribuições voltadas para a parte de gestão e de operação de cozinha. Eu acredito que entre 8 e 10 mil reais é um salário, mas isso é considerado um ótimo salário, assim, todo mundo gostaria de estar recebendo isso, para falar a verdade. Enfim, acredito eu que tem alguns profissionais que já estejam dentro desse perfil aí, só que não são todos, né? Assim, eu acho que o normal de um chefe de cozinha executivo de mercado, eu acho que está entre 4 e 6, hoje um salário considerado um bom salário. Eu acho que quem resolveu escolher essa profissão como estilo de vida tem uma coisa muito bacana que é assim, você trabalha no restaurante, por exemplo, você faz um prato, cria alguma coisa, você tem um contato direto com o cliente, né? Você pode, na verdade, ter uma satisfação imediata. Você consegue saber se aquilo ali foi satisfatório ou não em questão de segundos, né? Isso eu acho que é o grande... a parte mais bacana do trabalho é você conseguir, na verdade... Todos os dias que você sai do trabalho, você conseguir saber se você fez um bom trabalho ou não, né? Assim, você tem, na verdade, um retorno imediato desse cliente, um contato direto com o cliente, seja ele no restaurante, no buffet, enfim. Então, eu acho que é você conseguir entregar, fazer o melhor que você puder fazer, entregar aquilo e conseguir que a pessoa te dê uma resposta imediata sobre aquilo que você está entregando como trabalho. Olha, eu acho que principalmente para os jovens, né? Eu acho que eu sofri bastante isso, porque quando eu comecei a fazer estágio, a minha carga horária era de terça a sábado. Então, assim, meus amigos me ligavam, pô, vamos sair. Não dá para sair, eu tenho que trabalhar. Eu acho que é começar a abrir mão, na verdade, da diversão por uma profissão, porque é o que a gente está falando, a carga horária é uma carga horária árdua, é uma carga horária que vai bastante contra algumas outras profissões que estão aí no mercado, que
né, não é o normal, mas eu acho que há bastante profissão que você trabalha de segunda a sexta, sábado às vezes e olhe lá. E nos horários que estão mais movimentados e mais que todo mundo, enfim, tá se divertindo, você está trabalhando. Nos horários e nas épocas do ano também, né? Se pensar bem, final de ano é uma época que para quem trabalha com a parte de cozinha é o maior movimento. Então, assim, em geral a gente brinca que a gente vai na contramão do fluxo. Porque eu acho que é a carga horária, eu acho que é uma mão de obra especializada, tem que estar sempre antenado, sempre correndo atrás das novidades e das coisas, porque é uma área também que está sempre em modificação e sempre em mutação. Então, essa parte de você ir às feiras, de você estudar bastante, quer dizer, ter contato com outros profissionais, viajar, fazer viagens gastronômicas, isso tudo é super importante para você se considerar, continuar, na verdade, nesse turbilhão aí da profissão, né? Eu acho que você não pode se perder nessa... eu acho que sempre está se atualizando. Acho que a questão maior é essa. E eu acho que mais uma questão que eu acho que é sempre em busca, o profissional está sempre em busca é o reconhecimento profissional. Porque, como eu acabei de explicar, né, a gente falou aqui em relação a essa questão do salário, você sai imaginando uma coisa, né, da faculdade, depois você começa a trabalhar arduamente, quer dizer, é um trabalho que é pesado pra caramba, e você sempre fica em busca de alguém te reconhecer, para você sempre poder, enfim, galgar mais alguns degraus aí. E tem hora que você está achando que você está ótimo e as pessoas não conseguiram olhar para você ainda. Então, assim, esse reconhecimento é uma construção que demora, mas no momento que você consegue também se entender profissionalmente ou descobrir aquilo que você gosta de fazer ou não gosta, ou a que área que você quer atuar mais ou que área que você quer atuar menos, por exemplo, eu descobri que eu não gostava de fazer essa parte de televisão, de mídia, enfim. E outras coisas também que eu não me considero, não me satisfazem profissionalmente. Então, acho que no momento que você consegue perceber isso, a dificuldade melhora bem, assim, você consegue estar em paz com você profissionalmente. Então, na prática, sempre se começa com eu não sei como é que vão chamar todas as faculdades, mas em geral é uma coisa que a gente chama de técnicas básicas de cozinha, que você aprende a manusear os utensílios, né? Então, assim, como afiar uma faca, que faca serve para cada coisa, como é que você manuseia certos equipamentos que são específicos de cozinha dentro do laboratório. Tem algumas faculdades também tem na grade uma coisa chamada ambientação, que explica um pouquinho quais são os tipos de restaurante que existem, que conceito é esse, quais são os tipos de serviço, enfim. Então, você começa a entender uma base, na verdade, entrar um pouco nesse mundo, né, da gastronomia. E tem algumas cozinhas específicas, então a gente chama de cozinha francesa, cozinha internacional, cozinha oriental, que dão mais ou menos uma pincelada e uma base de cozinhas aí variadas do mundo, que fazem receitas muito específicas de cada nacionalidade. E uma parte de gestão, que é hoje uma parte que muita gente que abriu o restaurante sente muita falta, né? Que é uma parte de gestão financeira, gestão operacional, enfim. Então, uma parte de boas práticas também, que é super importante. Então, quem em geral dá é uma profissional de nutrição, que explica as boas práticas dentro da cozinha. Eu acho que é basicamente isso, que, enfim, a divisão é mais ou menos essa. E eu, por exemplo, na minha, meu projeto final foi fazer montagem de um restaurante, de um estabelecimento, e a gente teve que apresentar, né, custos, enfim, cardápio, custo, toda essa parte, como é que você montaria e faria um plano de negócios de um estabelecimento. E depois você faz uma especialização ou faz, enfim, no meu caso, eu acabei, na faculdade mesmo, eles trouxeram um curso da Itália, do ITIF, que era específico para massas, né? Enfim, massas e molhos e culinária italiana. E eu acabei eu quis fazer, enfim. Então, é considerado um curso de especialização, né? Se especializa em outras, especificamente em uma culinária só, né? Que foi no meu caso na italiana. Existem. Eu acho que química é uma coisa importante. Na verdade, eu não entendia nada de química na minha época do colégio. Eu vou te dizer que eu passei em química, eu não sei nem como. Mas porque eu acho que a química que você estuda, que você depois começa a entender na gastronomia, é uma química muito prática. Por exemplo, né, a gente considera, eu gosto muito, eu me interesso muito pela parte de massas e de pães, enfim. E é química pura. Então, assim, você pensar bem, você tem que pegar o fermento, juntar com a água, juntar com a farinha, aquilo ali vai fazer
vai formar o glúten, enfim. Então, tem uma parte química que depois você utiliza ela na prática, quando você lê livros específicos de gastronomia, que você consegue entender que é química pura. Mas talvez não tenham aqueles nomes todos ou aquelas 1000 fórmulas que a química no colégio, né, faz você estudar. Matemática é essencial, porque a gente tem uma parte de ficha técnica, de fazer custos de prato que você precisa entender de cálculo. História e geografia eu também consideraria, porque assim, você tem que entender, na verdade a gastronomia iniciou-se na França, então tem uma história aí e tem exposições, enfim, aonde foram começadas cada uma dessa, assim, quando a gente estuda alguma coisa relacionada à gastronomia, tem os países específicos de cada coisa, tem dizendo, enfim, que a costa de tal lugar dá um produto específico porque tem uma água mais gelada ou a água assim, enfim. Então, é muito relação de ingredientes versus a história e a geografia daquele espaço. Para mim, são matérias que me vêm à cabeça, assim, de que eu acho que são bacanas, que você depois vai utilizar para trabalhar na profissão. Tem uma parte da gastronomia, que foi o que eu falei em relação à disciplina, que talvez, infelizmente, eu acho que hoje... Eu não sei se é só os jovens, não. Eu acho que o mundo está se perdendo, né? É uma impressão que eu tenho, né? Eu vejo assim, eu sou de uma geração eu nasci em 79, uma geração dos anos 80 que eu me consideraria, né? E assim, eu acho que tinha uma coisa em relação à hierarquia familiar, a uma questão de respeito que hoje, infelizmente, eu acho que... Eu não sei se são as escolas, são as famílias que estão deixando isso muito de lado, né? E a gastronomia, na verdade, eu acho que retoma um pouco disso. Em que sentido? Eu acho que quando você é jovem, por exemplo, você entra numa cozinha, como a gente explicou, eu acho que tem regras a cumprir, tem disciplinas a seguir que de repente voltam um pouco a essa questão do respeito e da ética profissional que se perde em algumas outras áreas. A gente fala coisas muito básicas, por exemplo, em relação à postura profissional, em relação ao uniforme que tem que estar sempre limpo, porque você está mexendo com comida, em relação a seguir essa questão da hierarquia profissional dentro da cozinha, que você desrespeita. Você, na verdade, é subordinado a alguém superior, enfim. Então, tem uma questão, talvez, que eu acho que a escola hoje em dia, eu acho que até faz, mas que eu sinto um pouco de falta e aí quando você entra numa área ou numa profissão assim, que tem muitas regras, às vezes há um conflito aí desses jovens de entender, mas por que eu tenho que fazer isso se eu não... Porque na verdade essa área e a gastronomia faz parte de ter disciplina, então assim, eu acho que tem um conflito aí de repente com essa questão de ter muitas regras e muitas coisas e hoje os jovens em geral não estão tão acostumados assim a seguir tantas regras assim, né? Eu acho que é uma opinião própria, né? É uma coisa que eu hoje como profissional observo um pouco. Eu não tenho ninguém na minha família que trabalhava com gastronomia, não tenho, enfim, eu por acaso só tenho eu acho que uma coisa que me puxou, mas eu brinco até que foi depois que ela não estava mais aqui, depois que a minha avó faleceu, foi que eu descobri que eu tinha esse dom. Então, assim, eu não cozinhei com ela, não fiz nada disso com ela antes de me descobrir nessa profissão. A minha avó tinha uma boa mão para cozinha, digamos assim. Eu acho que como todas as vós aí, de muita gente que aprendeu com as avós a cozinhar, ela fazia geleia, fazia um monte de coisa muito bacana, mas enfim, eu só comia. Eu nessa época não tinha interesse em aprender, não. Eu só ia para lá depois do colégio para fazer companhia para ela e comer. Ela escreveu um livro chamado Sebastiana Quebra Galho, que é um livro que hoje as pessoas dão muito para quem está casando, enfim, um livro de dicas assim para tirar mancha, fazer, e tem algumas receitas, algumas coisas assim, mas ela era uma cozinheira de mão cheia. E eu achei muito engraçado, porque quando eu decidi que eu ia fazer gastronomia, ela me ligava todo dia para saber como é que estava a faculdade, acho que ela queria fazer a faculdade mais do que eu, para falar a verdade. Eu comecei fazendo nutrição, porque eu estudei em Petrópolis, na verdade, por isso que eu voltei a morar lá, numa escola, que era uma escola muito pequenininha, assim, a gente tinha poucos alunos em cada sala, cada série, né? E a faculdade, e o colégio tinha uma coisa bacana, porque eles se preocupavam muito com o futuro, como é que ia ser essa escolha de futuro, né? Que eu acho que hoje é engraçado que você vê jovens aí de 15, 16 anos, eu tenho que resolver minha vida. Não tem que resolver nada, né? Você vai resolver ao longo do que você vai escolhendo aí. Então, eles ajudavam, na verdade, a gente a entender um pouco mais da profissão. A gente foi convidado a fazer uma viagem para São Paulo pela escola,
e todo mundo que estava no terceiro ano do colégio podia escolher o que gostaria de visitar, onde gostaria de, o que gostaria de conhecer de profissão. Então a escola montou essa viagem, chamava Viagem Profissionalizante, e eu falei que eu queria fazer alguma coisa relacionada à comida, mas eu não sabia o que ainda. Eu peguei um guia de estudante, li, tinha lá engenharia de produção, nutrição, mas assim, eu não encaixava nenhum daquelas duas coisas, mas eu queria fazer alguma coisa relacionada à comida. Eu não sabia exatamente o que. E eles marcaram para mim uma viagem, eu fui para Nestlé, para a cozinha experimental da Nestlé. Chegando lá, eu descobri que quase todo mundo que trabalhava lá dentro era nutricionista ou engenheiro de alimentos. E aí eu falei, bom, é isso que eu vou fazer. Só que eu tive no ano, na verdade, que eu fui fazer vestibular, eu tive um problema muito sério de saúde. Fiz uma cirurgia enorme no estômago e fiquei sem estudar durante 8 meses. Eu não pude frequentar a escola. Então eu fiquei estudando meio que em casa, enfim. No final do ano eu fiz vestibular mesmo assim, porque eu falei, enfim, afinal de contas eu já estou no final do ano mesmo, vou ver o que vai dar. E passei. Pela minha surpresa, passei. Fui fazer Santa Úrsula Nutrição. Mas no primeiro semestre da faculdade, o primeiro 6 meses lá de aula, tinha aula de anatomia, umas aulas assim de umas coisas que eu falei, ai não, gente, eu acabei de operar agora, não estou com a menor vontade de ver nada relacionado à medicina, nada relacionado a laboratório que tenha que fazer anatomia, nada disso. Assim, eu não conseguia entrar na sala, não conseguia entrar no laboratório. Acabei a matéria, fiz prova, fiz tudo, passei tudo e tranquei a faculdade e resolvi que eu não ia mais fazer aquilo. Falei, bom, vou ter que procurar outra coisa para fazer, porque assim, eu quero na verdade trabalhar com comida, mas na prática eu não quero essa parte de escritório, eu não quero essa parte de consultório, eu não quero nada disso. Aí eu comecei a pesquisar uns cursos aqui no Rio, mas assim, tinham cursos pequenos, cursos livres, enfim, então eu fiz curso no Senai, fiz curso no Senac, mas aquelas coisas menorzinhas, assim, não era nada efetivamente para profissionalizar. O meu irmão tinha uma amiga em São Paulo que conversou com ele um dia e falou, olha, tá abrindo faculdade de turismo e gastronomia lá em São Paulo e tal, você não quer que a sua irmã vá pra lá pra ver? E aí eu fui, peguei um ônibus e fui louca, porque eu queria, enfim, achei barato aquilo. Fui na faculdade, na IME Morumbi, e quando eu cheguei lá, eu olhava aqueles fogões, aquelas coisas, e falava, gente, eu quero morar aqui, é isso que eu quero fazer da minha vida. Aí eu fui, prestei o vestibular, sem minha mãe saber. Quando eu voltei, eu passei, falei, mãe, vou morar em São Paulo. Ela falou assim, minha filha, mas aonde? Eu falei, eu não sei, mas eu vou morar em São Paulo, vou fazer faculdade. E assim foi, enfim, aí eu consegui, meu tio me alojou lá em São Paulo por um tempo, e eu fiz faculdade de gastronomia. Quando eu cheguei lá, e era muito engraçado, assim, a minha mãe brinca muito com isso, porque eu não era das melhores não, assim, eu passava sempre raspando, enfim, eu achava biologia muito chato, eu achava física chato. Quando eu cheguei na faculdade, a minha mãe não acreditou no meu boletim, assim, eu tinha 9, 9,5, ela falava, não, cara, não é possível, esse boletim não é seu. E era mesmo, assim, porque é aquela brincadeira que a gente fala, a gente se encontra. Quando você descobre que você faz uma coisa que você gosta muito, ninguém te segura, né? Eu acho que aí você vai, enfim, e é só colher os louros aí dessa... Ao mesmo tempo que eu não fui boa aluna em notas, eu digo que, assim, pra mim a escola foi um grande aprendizado e, assim, eu hoje uso muita coisa que eu efetivamente aprendi na minha profissão. Então, assim, eu não fui aluna nota 10, mas eu efetivamente, enfim, considero que a minha formação, até nessa escola que eu me formei, que prestava muita atenção nessa questão de formar o aluno, não só, né, formar o aluno para o mundo, eu acho que foi super importante. Se alguém quer ser chefe de cozinha, efetivamente, porque você pode também trabalhar com cozinha e trabalhar como cozinheiro a vida inteira. Mas se você pretende, né, ter uma equipe às suas mãos, a primeira coisa é você tem que ter liderança. E liderança é uma coisa que eu acho que você não compra por aí, não? Ou você tem ou você não tem. Liderança em que sentido? Eu acho que é você ser um gestor mesmo, ser uma pessoa que, enfim, tem a sua equipe na mão, você consegue impor as coisas de uma maneira que todo mundo siga, que de alguma forma você consiga que as coisas andem, né, e que tenham respeito por você. Eu acho que o principal é isso. Ser uma pessoa dinâmica, eu acho que ser persistente naquilo que você quer fazer. E aí tem disciplina, que eu falei mais, assim. Eu acho que a disciplina é fundamental nessa profissão. Ser uma pessoa criativa também é importante, porque afinal de contas, enfim, deve exigir de você aí bastante criatividade para você conseguir criar cardápios e criar coisas novas, ou enfim, acho que é por aí. Tem algumas coisas, assim, tem alguns que eu acho que são mais por uma questão, assim, como diversão e outros um pouco mais aprendizado. Então tem um filme que eu gostei muito, que eu acho que é um filme brasileiro chamado Estômago, que mostra uma situação engraçada, que é um cara que foi preso e ele começa a criar vários pratos, assim, super... Ele começa a estudar, a ter conhecimento da gastronomia
e começa a querer fazer esses pratos assim mais requintados para a galera da prisão, e assim, é muito engraçado isso, porque ele é um cara que não tem muito estudo, mas começa a se encantar com essa questão da gastronomia. Tem o filme, um desenho, né, chamado Ratatouille, que também é muito interessante, que fala um pouco dessa hierarquia de cozinha, enfim. Tem um filme que é mais antigo um pouco, que se chama Vatel, que é exatamente enfim, um personagem super interessante, que é uma pessoa que na verdade na época dos banquetes romanos, o Vatel era um personagem super importante, que era um cozinheiro, enfim, da época de elite, e ele tinha o dever de fazer um banquete na época super importante. E aí, enfim, vejam aí que eu não vou contar o final do filme, mas é um filme que é mais difícil de achar um pouquinho, porque ele é de uma época mais antiga um pouco. E esses dois que eu falei antes são mais atuais, assim. Tem outros, enfim, tem Julie e Julia, tem Chef, que é um filme que fala um pouquinho da rotina de quem trabalha, mas quase sempre nenhum deles mostra efetivamente assim, essa rotina tão árdua assim. Eles dão uma floreada em algumas coisas, enfim, misturam um pouco do romantismo da questão, um pouco do romantismo junto com a profissão. Mas é interessante, eu acho que tudo vale. Dentro da faculdade mesmo, assim, se as pessoas tiverem, eu acho que bastante vontade, né, de aprender. A própria faculdade, na verdade, quem hoje dá aula são profissionais que estão na área, estão no mercado. Então, assim, se você se colocar à disposição, se colocar com vontade, você vai começar a fazer evento com chefe, com professor, enfim, e dali você já deslancha. Eu acho que é mais mesmo contato com... Na faculdade mesmo você já consegue ter esses primeiros contatos. Eu acho que para mim, na verdade, é o melhor contato, porque os professores já vêm dali, quem são os melhores alunos, alunos que se destacam, alunos que estão comprometidos, alunos que estão interessados e a gente tem, na verdade, eu acho que a faculdade e o grupo de gastronomia tem assim, todo mundo se conhece, né? São pessoas profissionais que se conhecem um ao outro, então, conhece alguém que está precisando ou está procurando trabalho, enfim, e você indica um para o outro. Eu acho que, para mim, o melhor canal seria esse. Eu acho que é você fazer uma boa faculdade e, assim, dentro da faculdade se relacionar e fazer um network ali com professores e se colocar à disposição, porque eu acho que ali você já consegue, de alguma maneira, deslanchar e, enfim, iniciar aí a carreira. Eu volto a falar dessa questão de ser disciplinado, eu acho que de ser uma pessoa com caráter muito ético, que eu acho que é isso que os bons profissionais aí estão procurando na mão de obra qualificada e no mercado. A gente tem profissionais, né, assim como a gente falou aqui, bons chefes de cozinha formados hoje em dia. O que falta talvez é essa mão de obra intermediária aí, entre um lavador de prato ou um ajudante e o chefe de cozinha. Pessoas que estejam comprometidas, que queiram, né, vestir a camisa na profissão e que saibam dar continuidade naquilo que o chefe organiza ou que o chefe impõe para fazer de uma maneira bem profissional, né? Eu acho que a gente tem ainda um mercado que tem muitos restaurantes e coisas muito amadoras, com pessoas ainda... eu acho que é bem amador mesmo e assim, a gente tem que começar a ter uma cabeça mais profissional. Eu acho que a minha visão é essa. Eu acho que ainda tem aí restaurantes que ainda... Porque assim, é uma área que demanda muito cuidado. Você não pode fazer de qualquer maneira, né? Então eu acho que todo mundo, tanto os donos de restaurante quanto quem está se propondo a trabalhar nessa profissão, eu acho que tem que estar sempre muito antenado e sempre fazer tudo muito direitinho, assim, procurar sempre começar da maneira correta. Bom, eu queria dizer que eu me coloco à disposição, eu tenho um site, né? Meu site é www.anasales.com. Lá tem, enfim, contatos que podem falar diretamente comigo. Eu também tenho Facebook, tenho página, enfim, Instagram, essas coisas todas de mídia social que hoje em dia fazem parte. E como eu acabei de falar, assim, eu gosto muito de formar pessoas, então, enfim, qualquer um que tiver aí com desejo de trabalhar nessa profissão, de ascender nessa profissão e tiver mais alguma dúvida, me bota à disposição, enfim, para responder qualquer tipo de pergunta. Eu fico feliz em saber quem escolhe esse tipo de profissão, que eu acho uma profissão muito bonita, uma profissão que a gente consegue ter... eu, pelo menos, sou muito feliz no que eu faço. Graças a Deus, enfim, me encontrei muito cedo. Eu, apesar de ter 37, já trabalho na área 17, então, assim, com 19, 20 anos, eu já estava aí no batente. E eu acho que é uma profissão muito bonita, assim, muito bacana. Você tem muita coisa a aprender, e eu acho que jovens assim que estão começando, de repente vão descobrir aí uma profissão nova que talvez não ainda esteja, né, recente,
Acho que tem muita coisa aí para oferecer para o mercado de trabalho.